Fala pessoal, bem-vindo ao canal aí, Química na Ponta da Língua. Sou o professor Edivaldo. Hoje é a aula número 7, ligações interatômicas. Vamos falar um pouco aí sobre a ligação iônica, uma aulinha para segunda série aí do ensino médio. Vamos lá então? Bom, pessoal, vocês verificaram aí que os materiais, as substâncias apresentam uma grande diferença de propriedades, beleza? Então, às vezes você pega um composto que ele é metálico, você pega um composto que forma cristais, você pega um composto que ele é um líquido, beleza? Boa parte dessas propriedades que os materiais apresentam está relacionado ao tipo de ligação que eu tenho entre esses átomos, beleza? E também ao arranjo da estrutura geométrica desses materiais ou dessas substâncias, beleza? Nós dividimos os tipos de ligações interatômicas em três: substâncias covalentes, não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido; substâncias iônicas, conduzem corrente elétrica no estado líquido, mas não no seu estado sólido. Não conduz no estado sólido porque os seus íons estão aprisionados no seu retículo cristalino, beleza? Então não vai ser condutora da corrente elétrica. E as substâncias que são substâncias metálicas, são boas condutoras da corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, porque o tipo de ligação metálica eu tenho um amontoado ali de elétrons envolto, né, desse átomo metálico aí. Beleza, pessoal? Vamos entender então hoje um pouco essa ligação, que é a ligação iônica. Depois, mais para frente, eu passo as outras. A ligação iônica, como o próprio nome diz, é a ligação entre íons. Um íon de carga positiva e um íon de carga negativa. Então, eu tenho aqui a ligação entre dois átomos que formam íons de cargas opostas, ok? Bom, para explicar a ligação, primeiro eu vou pegar aqui como exemplo o sódio, vou ligar o elemento sódio com o elemento cloro. Para isso eu faço a distribuição eletrônica, verifico aqui que o sódio termina em 3s1, a camada de valência dele é 3s1. Aqui eu representei todas as camadas de valência, todas as camadas, mas nós iremos trabalhar apenas com a camada de valência quando falar de ligações químicas, porque as ligações químicas se dá só na última camada, no seu nível mais energético, só na camada de valência. Olha só então aqui, eu tenho aqui o sódio, na sua primeira camada tem 2 elétrons, na sua segunda camada tem 8, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada, e na terceira camada o sódio ele tem 1 elétron, beleza pessoal? Então o que ele quer fazer? Ele quer ceder esse elétron, ele quer perder esse elétron, beleza? Aqui agora eu vou ligar com o cloro, feita a distribuição eletrônica do cloro, eu verifiquei aqui que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Também, como eu fiz com o outro, eu coloquei aqui, representei todas as camadas, mas nós iremos trabalhar apenas com a camada de valência, beleza? Só essa representaçãozinha amarela aí, beleza? Então, verificando aqui, ele tem 2 elétrons na primeira, tem 8 na segunda e tem 7 na terceira. Se ele tem 7 na terceira, ele quer ganhar 1 elétron para ficar estável. Feito isso, o que vai ocorrer? O íon, que é o íon sódio, vai ceder o elétron para o íon, que é o íon cloro, beleza? Então, cedendo esse elétron, o elemento sódio vai ficar com 8 elétrons na última camada, vai ficar estável. E o cloro, recebendo esse 1 elétron, ele vai ficar com 8 elétrons também na sua última camada, também vai ficar estável. Então aqui eu tenho uma ligação entre dois íons, beleza? De cargas opostas, ok? Aqui embaixo eu fiz a representação da molécula na fórmula molecular. Primeiro eu coloco aqui o íon cátion e depois eu vou colocar o íon ânion. Beleza? Tranquilo, né? Aqui é a estrutura formada. A estrutura formada do cloreto de sódio, eu tenho aqui o ânion de carga negativa, que liga-se com o
cátion de carga positiva. Esse cátion de carga positiva vai ligar com outro ânion e vai fazer as ligações dessa maneira. Vai ficar essa estrutura aqui, que é uma estrutura cristalina, a estrutura de um cristal. Então, o cristal de cloreto de sódio é feito dessa maneira aqui. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Agora, pessoal, eu vou focar aqui, não vou representar de uma forma tão lúdica, igual eu fiz o anterior. Eu vou fazer a ligação aqui iônica do magnésio com o cloro, para explicar para vocês, beleza? Eu pego o magnésio, faço a distribuição eletrônica do magnésio, verifiquei que o magnésio ele termina em 3s2, terminando em 3s2 ele quer perder esse elétron, se ele quer perder esse elétron, ele vai formar um íon que nós chamamos de íon cátion, Mg mais 2, ok? Pego o cloro, faço a distribuição do elemento cloro, observe que no final aqui ele terminou com 7 elétrons na sua camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele quer, para 8, para ficar estável, ele quer ganhar mais um elétron, beleza? Então, faço a representaçãozinha com o Cl menos 1. Ok, pessoal? Agora é fácil, tanto faz para escrever a fórmula, eu posso fazer a fórmula de 3 maneiras. A fórmula eletrônica, que é chamada de representação de Lewis, a fórmula estrutural, representação estrutural, ou a fórmula molecular, que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Para isso, eu faço, quando eu trabalho com composto iônico, eu faço a troca de carga. O que é a troca de carga? Eu vou pegar a carga do meu cátion e vou colocar embaixo aqui do meu ânion, beleza? Só que eu não vou colocar aqui com sinalzinho de mais ou menos. Eu coloco aqui embaixo como índice sem esse sinal de mais ou menos da carga, ok? Então aqui eu pego o 2 aqui, coloco aqui. Eu vou pegar a carga que está aqui no cloro, no íon ânion do cloro, e vou colocar no magnésio. Vou colocar aqui no magnésio, sem o sinalzinho de carga, ok? Então, feito isso, essa troca de carga, já vai me dar minha fórmula molecular. Então, qual é a fórmula molecular desse composto formado entre magnésio e cloro? MgCl2. Ah, professor, por que o senhor não colocou aqui o 1 aqui? Porque quando é 1, eu não preciso colocar nada. Ok, pessoal? Não vai colocar zerinho não, que não é zero não. Bom, e a fórmula, professor? A fórmula que eu coloco é a fórmula de Lewis, então a representação de Lewis ou representação eletrônica. Eu pego o elemento e vou fazer sua representação em cima da sua última camada, da camada de valência. O magnésio tem 2 elétrons, aqui por fantasia eu coloquei o azul, coloquei os seus 2 elétrons, já fiz num distanciamento espacial, beleza? Procura já fazer isso, porque quando nós for estudar a estrutura espacial, fica fácil para vocês entender as estruturas formadas, o arranjo espacial dessas moléculas, beleza? E aqui eu peguei o elemento cloro, fiz a representação da sua última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Ok, pessoal? Coloquei um átomo de cloro aqui, coloquei o outro átomo de cloro ali. Porque vocês viram aqui, ó, eu preciso de 2 átomos de cloro e um átomo de magnésio. Ok? E aqui então eu tenho a ligação, o tipo de ligação iônica. Então tem uma ligação aqui, tem uma ligação aqui. Feito isso, eu fiz a representação de Lewis. E embaixo, agora estrutural fica fácil, né? Onde que eu tenho a ligação, eu coloco um tracinho aqui representando a ligação. Isso daqui é a representação estrutural. Beleza, pessoal? Entendido aí? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o que vocês têm que entender da ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação entre um cátion e uma ligação entre um ânion, beleza? Só que eu posso fazer ela de uma maneira diferente também. Que maneira? Em cima da eletronegatividade. Então vocês viram lá que os cátion eles têm uma baixa eletronegatividade e os ânion têm uma alta eletronegatividade, beleza? Eu pego o elemento, aqui eu estou dando um exemplo da ligação do cálcio com o cloro, ok? Eu pego numa tabela de eletronegatividade o valor, do cálcio é 1, do cloro é 3. Aqui a formação do cátion vai dar Ca mais 2, e aqui eu tenho a formação do ânion, Cl menos 1. Ok, pessoal?
Ligação iônica é um tipo de atração eletrostática, um tipo de ligação que eu tenho entre esses dois átomos, ela é chamada de eletrostática, ok? Entre um cátion e um ânion. Então aqui eu coloquei o cátion e aqui eu coloquei o ânion, beleza? Sempre para fazer a fórmula molecular, eu coloco o cátion primeiro e depois o ânion, beleza? Para formar aí os compostos iônicos. Bom, professor, mas o que o senhor colocou a eletronegatividade de um e de outro? Eu não entendi. Bom, é que a diferença de eletronegatividade da ligação iônica geralmente fica maior do que 1,7. Então, se eu fizer a diferença de eletronegatividade entre os elementos, tem que dar maior do que 1,7. Se dá entre 1,7, 1,8, 2, 2,1, maior do que isso, o tipo de ligação formada é iônica. Beleza, pessoal? Então, aqui está em cima da eletronegatividade. Então, aqui eu tenho o cloro, que é 3, e o cálcio. 3 menos 1 vai me dar 2. Então, maior do que 1,8, ligação iônica. Entendido? Tranquilo, né? Vamos, então, agora, como é de costume, fazer e aprender para vocês aí. Exercício para ver se vocês aprenderam certinho. Elabore a fórmula dos compostos iônicos formado pelos seguintes pares de elementos, conforme o exemplo resolvido. Ok, pessoal? Então aqui eu vou resolver o primeiro exemplo para vocês e depois vocês vão fazer para o PRO aí o B, o C e o D. Olha aqui que eu resolvi para vocês. Eu pego aqui na tabela periódica o sódio, beleza? Eu posso olhar também numa tabelinha que é a tabela de cátion e ânion, depois eu vou passar para vocês. Eu faço a distribuição eletrônica, vi que formou um cátion, eu pego o bromo, vi que formou um ânion. Ou vocês olham na tabela periódica, terminou na primeira e segunda coluna e terceira coluna, formam cátion, beleza? E os ametais lá formam ânion. Olhou aqui que o bromo está no grupo 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, 7 para 8 menos 1. Tranquilo, né, pessoal? Foi rápido agora, né? Faça a troca de carga, vai formar esse composto. Pega a carga, joga embaixo, como os dois é 1, eu formo NaBr. Então, já tenho aqui a minha fórmula molecular, ok? Faço a representação de Lewis. Como que eu faço a representação de Lewis? Pego o sódio, estou representando numa cor fantasia aqui o elétron da sua última camada, que ele tem um elétron, corzinha vermelha, e pego o bromo, representa a sua última camada. Coloquei corzinha amarela, uma cor fantasia amarela para vocês aí, 7 elétrons, beleza? O sódio quer ceder esse elétron para o bromo, e o bromo é um receptor de elétron, ele quer receber esse elétron do sódio. Íons de carga oposta, ligação iônica, ligação eletrostática, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Uma ligação, que é a ligação iônica. Como que eu represento na forma estrutural? Na, coloco um tracinho aqui, Br. Tranquilo, né? Façam para o PRO esses exercícios aí. Agora, eu vou deixar para vocês aqui, para facilitar a vida de vocês, que eu não gosto de complicar, eu quero deixar para vocês uma tabelinha, que é a tabelinha dos principais cátion e a tabelinha dos principais ânion, para não ficar fazendo a distribuição eletrônica toda hora. Aqui, então, eu tenho a tabelinha dos principais cátions. Então, eu tenho os monovalentes, que tem carga 1, eu tenho os bivalentes com carga 2, e eu tenho os trivalentes com carga 3, ok? E os tetravalentes com carga 4. Reparem bem, pessoal, tomem muito cuidado, que alguns cátions têm mais do que uma carga. Olha aqui no caso do cobre. Eu tenho o cobre de carga 1 e eu tenho o cobre de carga 2. Beleza, pessoal? E agora aqui, uma tabelinha que é dos principais ânions. Eu tenho os monovalentes. Ah, professor, mas que tamanho de ânions aqui? Porque os ânions, pessoal, às vezes eles não são diatômicos, eles são triatômicos, biatômicos, beleza? Então aqui eu tenho um monovalente com um átomo só. Eu tenho aqui um outro com 2 átomos, que nós chamamos de biatômicos, beleza? Ele é monovalente, mais 2 átomos, 2 átomos. Então eu tenho aqui os monovalentes de carga 1, beleza? Eu tenho os bivalentes de carga 2, eu tenho os trivalentes de carguinha 3
e eu tenho aqui os tetravalente com carguinha 4. Tranquilo, pessoal? Bom, qualquer coisa, procura essas tabelinhas aí, tem na internet, tem no livro didático que nós utilizamos, tem várias tabelinhas aí, é só procurar na internet. Vamos terminando por aqui. Não se esqueçam aí de inscrever no canal do professor e até a próxima.